Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita. Esse é o episódio de número 78. E hoje a gente sempre, toda quarta-feira, o pessoal que está junto com a gente já acompanha, sempre um assunto diferente, um tema diferente, sempre relevante. O pessoal pede, pergunta. Tem pessoal que participa do nosso grupo do WhatsApp, que a gente vai deixar na descrição, tanto aqui na live, quanto o pessoal que vai assistir no YouTube a gravação. Fiquem à vontade para entrar nesse grupo. A gente está com o grupo 2 aí, vocês vão ver grupo 1, grupo 2 já está com 400 pessoas, o grupo 1 já fechou no 1024, então já está cheio lá. Bom, o tema de hoje, vamos apresentar aqui, vou falar um pouquinho já. Episódio 78, liderança na saúde, esperando equipes em ambientes de alta pressão. Nosso convidado é o Fábio de Souza, diretor de recursos humanos da Grauvit, depois ele vai falar para a gente aqui. Médica e gestão de plantões, especialista em gestão de pessoas e mestrando em gestão de pessoas FGV. Primeiro, Fábio, agradecer mais uma vez a sua presença, a gente já conversou um pouquinho antes aqui de iniciar, a sua disponibilidade para estar aqui com a gente hoje, que essa turma aí com mais de 100 pessoas, né, no Brasil inteiro, junto com a gente, participando. Eu vou deixar que você se apresente e fale um pouquinho mais sobre você. E eu já vou avisar, viu, Fábio, que o pessoal que está aqui, os que estão acostumados já sabem, fiquem à vontade, né? O Fábio já falou para mim, Lucas, pode falar para o pessoal, fiquem à vontade para levantar a mão, abrir o microfone, abrir a câmera e falar com a gente durante mesmo o webinar, durante a apresentação do Fábio, ou se vocês não puderem, eu sei, pode escrever aqui no chat, eu vou estar de olho, e aí eu chamo o Fábio aqui para parar, para elaborar. Tanto perguntas ou para colaborar com a gente sabe da realidade de cada um, né? Nosso país é imenso aí. Fábio, obrigado mais uma vez, seja bem-vindo, fique à vontade. Lucas, obrigado pela apresentação. Pessoal, bom dia. Bom, estou feliz aqui com esse quórum. Espero que todos estejam me ouvindo bem, estejam me vendo bem e também tenham gostado aqui da minha biblioteca, né? Que eu utilizo aí com frequência e gera muitas dúvidas se ela é original, ela é real ou não. A gente vai falar de um tema bem. Bom, eu pelo menos acho bem importante, e na verdade, dentro das organizações é muito importante, né? E que é a liderança e dentro da área da saúde. Saúde que é um segmento muito sério, muito crítico, né? E que a liderança dentro da saúde demanda uma responsabilidade muito maior do que, por exemplo, a liderança dentro de uma empresa da área de varejo, dentro de uma empresa da área de tecnologia, não desmerecendo, é claro, essas duas últimas, mas dada a importância da área da saúde, tá? Lucas, eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? Vamos lá, fique à vontade, vamos lá, Fábio. Qualquer coisa eu estou por aqui. Vamos ver se todo mundo, se o pessoal tá vendo. Para mim aqui, perfeito. Perfeito? Se alguém não ver. Bom, eu também gosto de interação. Quem tiver dúvida, não entendeu, pode me dar um exemplo? Eu tenho um caso assim. Eu acho bacana quando as pessoas falam dos casos, né? Eu acho que enriquece bastante. Então, deixa eu só diminuir aqui uma coisa. Peraí. Eu não parei a apresentação, não, né? Não, não, tá na tela aqui. Então, vamos lá, pessoal. Bom, nesse primeiro slide aqui, ó, nossa capa, né? Nosso assunto é a liderança na área da saúde, onde a gente vai hoje falar sobre inspiração, né, das equipes em ambientes de alta pressão, né? Existe um desafio de transformar oportunidades através de uma liderança eficaz, né? Bom, eu vou já começar aqui com a minha apresentação. Meu nome é Fábio de Souza. Eu tenho um pouquinho mais de 25 anos de experiência dentro da área de recursos humanos. Eu sou graduado em administração de empresas. Eu me especializei em gestão de pessoas pela GV, né? E estou terminando um mestrado também em gestão de pessoas pela GV. Atualmente eu atuo como consultor em desenvolvimento humano organizacional e também em RH, né? Então,
os hospitais e outras organizações me chamam para resolver normalmente problemas dentro dessa área. E atuo como diretor de recursos humanos dentro de uma empresa que também é da área de saúde, uma empresa de gestão médica chamada Growth Med. Né? Esse aqui é o sumário, pessoal, do que nós vamos falar hoje, né? Por que liderança na saúde? O papel do líder na saúde, afinal de contas, o que que é a liderança, né? Os estilos de liderança também. Existe um tipo de liderança que é muito, que gera um custo muito alto, né? Ele é muito crítico, que é a liderança tóxica. A gente vai falar sobre os impactos da liderança tóxica. A gente vai falar como mitigar a liderança tóxica, as boas práticas de liderança, ferramentas práticas para os líderes, como criar engajamento na sua equipe. Não é muito fácil criar engajamento, mas é muito possível. O poder de um feedback bem feito e, finalmente, ali, como inspirar equipes em ambientes de alta pressão. Então, pessoal, vamos começar ali. Por que liderança na saúde? Né? Como eu comecei, o setor de saúde ele é um dos mais desafiadores para a liderança, né? Também para a área de gestão de pessoas. Por quê? Porque existem equipes multidisciplinares, existe uma alta carga emocional, muito estresse, e é o único, eu posso dizer que é um dos poucos. Na verdade, eu tentei mapear, existem outros, como algumas áreas da indústria, mas é o único com decisões diretas de vida e morte. Então, liderança aqui, gestão de pessoas aqui, é muito crítico, né? Então, é uma área que não dá para ter muito erro, né? A liderança ela é essencial para alinhar as equipes e garantir, é claro, a qualidade do atendimento ao paciente. Infelizmente, muitos gestores recebem cargo de gestão, porém, muitos estão prontos e poucos estão preparados para a função. Eu costumo fazer um exemplo, na verdade, usar um exemplo que é mais ou menos assim. A grande maioria que está aqui nesse webinar sabe dirigir. Então, se você pegar um carro de Fórmula 1 ou um carro muito esportivo, um super esportivo, a chance de você guiar esse carro e fazer alguma coisa, ou bater o carro, né, ou gerar algum acidente, é muito alta. Então, nós não estamos prontos para guiar um carro de Fórmula 1, um carro super esportivo. Em contrapartida, se um piloto que se preparou, né, tem muitas horas de pista, aprendeu a guiar com velocidade, né, e utilizar as formas técnicas, ele pegar um carro comum, ele vai tocar esse carro tranquilamente. Então, eu uso sempre esse exemplo, né? Eu vejo ao longo desse período de gestão e esse período dentro da área de gestão de pessoas, que eu vejo muitos líderes prontos, mas poucos preparados para a função de líder, né, para a função de gestão. E, infelizmente, isso é um calcanhar de Aquiles no Brasil. As organizações não investem em cursos de liderança, né, de formação de liderança e desenvolvimento de liderança, porque é diferente, né? Formação é para os novos, desenvolvimento é para quem já é gestor, e, e também cursos de gestão de pessoas. E é com muito pesar que eu também elenco aqui que a liderança ela é solitária, né? É um cargo solitário. E quando você vai assumir o cargo de liderança, ninguém te conta que você vai ficar ali sozinho bastante tempo, você vai ter que administrar uma carga emocional grande, lidar com uma série de situações que não são muito bacanas, né? Por exemplo, você tem sua família, mas aí você recebe a incumbência de demitir 300 pessoas. Eu passei recentemente por uma consultoria que um gestor, um hospital, teve que demitir essa quantidade de pessoas em uma semana, né? E ele estava, assim, teve um forte pico de estresse, né? Então, o cargo de liderança, ele é muito solitário, e quando você vai receber esse cargo, ninguém conta isso para você, né? É muito difícil você encontrar um par, ou até mesmo o seu líder, o seu diretor, sei lá, e desabafar
com ele, né? O líder, ele se sente um pouco, poxa, eu vou desabafar sobre os meus problemas com o meu chefe. É difícil você ter esse tipo de abertura, né? Espera-se que o líder seja o super-homem, ou a Mulher Maravilha, né? Seja extremamente forte, extremamente resiliente, não sofra, né? Então, isso não é verdade, né? Todos somos humanos. Bom, qual que é o papel do líder na saúde? O líder, ele é o elo principal entre a organização e os colaboradores. É ele que literalmente consegue engajar os colaboradores, mas ao mesmo tempo está ali ouvindo e recebendo as ordens, né? E toda o direcionamento estratégico da organização. Então, todos são importantes nessa cadeia, só que o líder ele age como um elo. Então, ao mesmo tempo que ele tem que agir com os stakeholders, né, a diretoria, o staff da organização, ele também está ali tendo que lidar com o chão de fábrica, tendo que lidar com o problema de um colaborador que a filha tá com febre, que o carro quebrou, ou que o cara caiu de moto. Então, assim, eu costumo mencionar, eu costumo dar um exemplo, eu gosto de usar figuras, mas só que eu não trouxe muita, na verdade eu não trouxe nenhuma figura, né? Eu gosto de usar muita âncora, então quando eu não trago figuras, eu uso as âncoras. Eu costumo dizer que o líder é como se fosse aquele, o palhaço do circo, só que naquele momento que ele vai empilhar um monte de pratos, 30 pratos ao mesmo tempo. E é literalmente, a gente tem que fazer isso todos os dias. Não é fácil, tá? O líder, ele precisa fazer gerenciamento de crise, o líder que não gerencia a crise, que não aprendeu a gerenciar crises, ele tem tempo de validade, tá? Um líder também precisa fazer o alinhamento entre suas equipes multidisciplinares. Eu vejo muitos líderes que não têm esse traquejo, né, de lidar com equipes multidisciplinares. Esse outro tópico é muito importante, eu vejo demais. O líder precisa genuinamente gostar de pessoas, gostar de trabalhar com pessoas. Eu acho que o microfone está aberto. Se for alguma pergunta, zero problema. Ah, bom, o líder ele precisa gostar, ele precisa amar lidar com pessoas. Por quê? O líder ele vai ter que desenvolver pessoas. Ele não vai só, oi, bom dia, e esse é seu trabalho, ó, foi bem feito. Não, ele tem que lidar com pessoas, ele tem que desenvolver pessoas, tem que se relacionar, ele tem que se comunicar, né? Então, se não gostar, se você não gosta disso, então tem que mudar de área, né? Tem que fazer uma análise aí da sua carreira infelizmente, eu vejo muitos líderes que não gostam de lidar com pessoas. Ah, Fábio, mas tem pessoas e tem pessoas. É que a função de líder é uma função de relacionamento, é uma função relacional, né? O líder ele também precisa ter foco no bem-estar dos colaboradores e, claro, dos pacientes, né? O paciente literalmente é o produto. Só que os colaboradores, sem o bem-estar, sem a preocupação genuína no bem-estar dos colaboradores, as peças, o carro vai estar andando e as peças vão começar a apresentar problema, né? Então você tem que cuidar do todo em todo o momento, né? Você tem que cuidar de todas as peças em todo o momento. Bom, eu acabei de mencionar isso, né? Mas um líder que não tem uma comunicação eficiente sempre, ele vai gerar ruído na transmissão, né? Então, não adianta ele se comunicar bem com uma área e com uma outra área ele só, oi, bom dia, e ser super seco, ou, sabe, ele ser uma pessoa reativa, né? Essa comunicação eficiente, ela tem que ser linear para todos, né? Eu costumo mencionar que a comunicação ela tem que ser igual um farol de carro, né? Ela tem que ser omnidirecional, tem que atingir de uma ponta a outra, então todos têm que ouvir esse líder, têm que ouvir a mesma informação, né? Não pode ter ruído. Um lado, uma área entende uma coisa, outra área entende outra, não vai dar certo isso. E depois de tudo isso que eu elenquei, o líder é o papel dele engajar os seus colaboradores. É fácil engajar? Não é fácil engajar, até porque você está lidando com pessoas e pessoas
né, o ser humano ele é uma caixinha de surpresas. Então, engajar pessoas não é fácil, a gente vai falar um pouquinho aqui nessa apresentação, nesse webinar. Mas, afinal de contas, pessoal, o que que é liderança? O que é liderança, né? É, existem mais ou menos aí uns quase 100 conceitos. E eu peguei os conceitos que são mais utilizados no meio acadêmico, né? Então, liderança é um conceito complexo, tem muitas faces dentro da ciência social. Uma frase um pouquinho rebuscada, né? Mas vamos ali dar uma olhada no que Dale Carnegie falou lá em 1912. A liderança é a arte de motivar um grupo de pessoas a atuar na busca de um objetivo comum. Então, acho que é muito mais de fácil entendimento essa frase do Dale Carnegie. Aí o Kevenato, lá em 1983, ele veio com uma explicação um pouquinho mais técnica, né? Que a liderança é uma influência interpessoal exercida em uma situação específica, dirigida através do processo de comunicação humana para a consecução de um ou mais objetivos. Também está correto, muito bonito, só que muito rebuscado. Aí, dois pesquisadores da área de ciências sociais, o Benes e o Nanos, em 1988, o artigo deles é sensacional sobre liderança, os artigos, né, porque eles não têm apenas um, ele foi lá e simplificou, né? Liderança é influenciar, guiar em direção, curso, ação ou opinião. Eu, de verdade, eu adoro essa definição. E lá vem o Kevenato em 92, ele deu uma enxugada lá naquela forma técnica que ele explicou em 83, e ele diz que liderança é o processo de conduzir um grupo de pessoas tendo um objetivo comum, né? Como metas a serem alcançadas em conjunto pela equipe. E eu super concordo, são conceitos que estão até hoje, né, sendo utilizados dentro da área acadêmica sobre liderança. E dentro da liderança, né, existem vários estilos, existem aproximadamente um pouco mais de 60, 70 estilos de liderança. Eu tô finalizando o meu mestrado agora, e o meu tema é liderança tóxica. Então, eu tive que entrar muito, né? Eu tive que me aprofundar em liderança, e aí é lógico que você acaba descobrindo liderança que você nunca ouviu falar. Vamos ser mais objetivos. E essas que eu trouxe aqui são as mais usuais exatamente para o contexto que a gente vive atualmente, né? Então, aqui nesse slide, que é o 1 dos estilos de liderança, a gente vai falar ali sobre a liderança transformacional. Ela é Ô, bem Ô, conhecida. Fábio, deixa Oi, eu só te interromper aqui, que veio uma pergunta claro. para mim. Nem sempre vem aqui no chat, porque às vezes o pessoal, como a gente está no grupo, o pessoal manda no particular aqui. É, e o líder que não gerencia conflitos e não resolve problemas de sua equipe. Assim, é um líder na mesma posição há mais de 30 anos, com uma falha enorme de comunicação. Como o colaborador deve ou pode atuar? Como que o colaborador pode atuar com um líder que está há mais de 30 anos na função e ele não o quê? E ele, como colaborador está há 30 anos, com uma falha enorme de comunicação, na Bom, mesma posição há mais de 30 anos. bom, e ainda é o olhar do colaborador esse, É o né, lado Lucas? colaborador, é o outro lado, É, é. então, é muito difícil essa posição, porque normalmente se o cara está há 30 anos, não se comunica bem, ele já tem uma caneta muito pesada, né? Então, provavelmente ele deve entregar o que ele faz e ele não está muito interessado em fazer uma gestão, na verdade, em ter uma liderança eficiente. Como ele já está há muito tempo no cargo, ele adquiriu uma cadeira muito poderosa, né? Ele sentou, ele está confortável. Então ele não quer mais aprender. O que que eu sugiro para essa pessoa, principalmente com os olhos do colaborador? Procure os canais, né, da área de recursos humanos e sutilmente peça, né? Olha,
será que vocês podem criar um curso de comunicação para os líderes? A gente está sentindo que a nossa gestão, não precisa falar especificamente ele, mas se só tiver ele, né, vai ser a camiseta vai servir muito bem, né? Ah, a fim de que o RH, eu acho que esse conflito, Lucas, ele é muito tenso para o colaborador falar diretamente para o líder, principalmente se ele tem 30 anos, possivelmente ele não dá nem abertura, até porque ele tem falha da gestão. Então, eu pediria para o RH. Já pediu para o RH, não deu certo? Então, sugestão para esse colaborador: converse com outras pessoas, peça uma reunião para esse líder, e nessa reunião também, sutilmente, nada diretamente, nada, salvo se ele pedir para ser direto, né? Tem muito líder que pede para ser direto. Eu prefiro que os meus liderados sejam diretos comigo, né? Ó, fala o que não gosta e o que gosta, e o que tem que melhorar. É um papel do RH desenrolar e acabar com esse tipo de, na verdade, tentar acabar e tentar mitigar esse tipo de problema. Não é fácil, sobre o olhar do colaborador. Eu já estive nessa posição e eu fui pelo lado eu fui para o RH. O RH fez lá a lição de casa, comunicou todos os líderes, né? E falou, ó, a gente vai, deu alguns cursos da área de comunicação. Inclusive, eu achei tão bacana nessa época que o RH ele colocou os colaboradores junto com os líderes no mesmo curso de comunicação. Então, foi muito bacana porque o colaborador podia fazer pergunta e o seu líder estava ali, né? Funcionou parcialmente e depois a gente pediu, eu consegui motivar mais pessoas, né, mais ou menos umas 25 pessoas, ah, os meus pares, e a gente pediu uma reunião para ele, e nessa reunião ele falou, ó, a gente queria conversar com você para se é possível você melhorar a comunicação, a gente sente que existe um afastamento, mas tudo sutil. Funcionou durante um período, né? Depois ele acabou saindo da empresa. A empresa começou a rodar pesquisa de satisfação, e na pesquisa de satisfação esse líder teve muitos apontamentos. Um outro ponto que esse colaborador pode fazer, eu acredito que na organização dele tenha pesquisa de satisfação. Então, ele falar com outros colaboradores para fazer esse tipo de apontamento. Olha, nosso líder nos comunica bem, coloca lá na pesquisa de satisfação. Né? Porque só um fala, o RH não vai muito ligar, mas 45 falam, isso vai ajudar bastante. Não sei se eu respondi, Lucas. Eu acho que é isso mesmo. Tá bom? Tem Mas, mais, ó, tem mais, gente, tem tem mais? mais, Então vamos lá. tem. Então Quando vamos lá. abre, assim, quando um começa, Aí, já aí, vem na aí abriu sequência. a porteira, vamos embora. Vamos embora que eu adoro A pergunta. Nauane está comentando também aqui que estou com problema ela tá com problema com a câmera e com o microfone, né? Mas que, por gentileza, sugere sobre resistência do profissional, resistência no âmbito de adaptação às mudanças. Como exemplo, profissionais antigos no serviço que resistem às introduções tecnológicas no serviço de saúde. Como liderar diante dessas situações, né? De diversos tipos de resistência. Ela deu um exemplo aí da tecnologia, né? A gente até falou sobre isso em algum webinar, que às vezes existe alguma resistência do pessoal que está lá, e o líder é ali para agir, como agir, né? Nessas situações. Ótimo. Isso também é um caso muito delicado. Eu começaria, né? Isso eu também já passei por isso. Eu começaria com feedbacks e após esse feedback falar, olha, realmente eu entendo que você começou a trabalhar em um momento que a tecnologia não era tão avançada, porém entendo também que você não gosta ou não quer aprender, ou a gente pode falar diretamente dessa forma, mas aqui, como a maioria é líder, a gente estamos entre amigos, então, de uma maneira sutil, e só que o carro, né? O carro andou. Então, a organização andou. O colaborador também tem que andar, né? Então, eu estou junto para te apoiar. É difícil, sei lá, usar esse software, usar essa ferramenta? Mas é por isso que eu sou seu líder. Eu vou sentar aqui e vou te ajudar.
Eu já fiz isso muitas vezes, de sentar ao lado de pessoas, baby boomers, né, de gerações anteriores à minha, que tinham mais dificuldade com aplicativos, né, com ferramentas. E literalmente, eu sei que isso dá um pouco de trabalho, mas esse é um dos trabalhos do líder, é pegar na mão e, poxa, Fábio, mas eu não sou o pai da pessoa. Eu sei, não, realmente o líder não é pai. Só que o líder, ele não pode liderar só para quem é, tem habilidade com tecnologia. Então ele tem que ter esse esse feeling de, poxa, aquela pessoa tem uma dificuldade. Às vezes, a pessoa realmente tem uma dificuldade porque ela tem vergonha, porque ela acha que ela não é capaz, porque ela não se sente valorizada, né? Porque ela vê que o líder só fala para as pessoas que têm habilidade com tecnologia. Será que não é a comunicação que está errada? Eu já fiz isso, eu já cometi esse erro. Então eu liderava só para, eu falava, eu enxergava que todas as pessoas da minha área todas dominavam o aplicativo, a ferramenta que foi implantada, né, na área. E até um dia que eu comecei a receber alguns toques de pares, né, e falou, olha, acho melhor você sentar ali e começar a puxar pela mão. Funciona. Mas, poxa, Fábio, eu vou fazer isso para sempre? Não. Você tem que, nos feedbacks, elencar um período. Falar, olha, eu vou te ajudar, né? Mas para isso, tenta nesse feedback, nessa reunião, né, que você vai fazer só com a pessoa, que ela se abra. Qual que é a sua dificuldade? O que que você acha? Vamos junto aqui tentar? Leva o computador ali, ó. Mostra para a pessoa. O que que você acha? Você acha difícil? Ah, eu acho difícil. O que que eu cheguei a fazer? Eu cheguei até a escrever roteiros, né? Olha, eu pedi para, na verdade, eu não escrevi, né? Porque eu não sou da área técnica. Eu pedi para a área técnica elaborar roteiros. Ó, como que vai fazer? Clica aqui, abre aqui, aperta isso aqui e entregar para essa pessoa. Tem pessoas que têm habilidade e não precisam disso, mas tem pessoas que literalmente você precisa pegar na mão. O que eu posso dizer efetivamente que funcionou. Mais de 70% dessas pessoas que tinham essa dificuldade é, andaram, né? Elas se atualizaram. Outra forma também, além dessa, né, é uma complementar, pedir para a área de TI ou para a área que está implementando esse sistema criar um curso voltado para pessoas que não têm tanta habilidade na área da tecnologia. Na época, eu consegui que a empresa que implementou o software, né, a ferramenta que a gente utilizava, fizesse um curso para alguém que nunca viu, por exemplo, aquele tipo de ferramenta. E deu super certo. Só que outras vezes não vai dar, não, isso não vai acontecer, a empresa não vai fazer, e literalmente é o líder que vai ter que pegar na mão, falar, senta aqui, vamos fazer. Ele tem que ter, literalmente o líder vai ter que trabalhar mais a paciência dele. É, se não der certo essas ações, sugiro, né, já fiz isso também, mudar de área, né? Se a pessoa não se adapta, não se adaptou, coloca a pessoa numa área operacional, faz uma troca, né? Então, acho que o desligamento acho que não é necessário. Nunca aconteceu comigo, né? A troca já resolveu. Até assim, pergunta para a pessoa: olha, eu preciso que funcione, para trabalhar nessa área, vai precisar usar essa ferramenta. Então, eu preciso que você se adapte e dá um prazo para a pessoa. 2 meses, 3 meses. Eu já dei um prazo de 6 meses para uma senhora de 60 anos e funcionou assim, ó, deu quase 6 meses, ela estava rodando, e inclusive ela continua na instituição até hoje. Então, não sei se eu respondi, Lucas. Não, acho que sim, é isso mesmo. Tem Depois a mais? Nawane, depois a Nawane pode falar que ela até, obrigada, ela agradeceu aqui. Então Não, tá por bom. enquanto não, o pessoal vai estar Então vamos escutando lá. você aqui. Vamos lá. Então agora a gente vai falar dos estilos de liderança mais utilizados aí principalmente no meio acadêmico, né? Mas que são os mais utilizados hoje em todos os segmentos. Isso não é Brasil, tá? É no mundo. Então, vou falar aí da liderança transformacional, que é uma liderança que motiva, é uma liderança que inspira as equipes a alcançar o potencial máximo, sempre com foco no desenvolvimento pessoal e coletivo. Então, normalmente o líder transformacional, as pessoas gostam muito dele, né? Porque o meu líder transformou a área, me transformou em outra pessoa. Normalmente são os feedbacks que as pessoas que têm esse tipo de líder
dão, né? Normalmente, essa liderança ela é usada em ambientes que precisam de inovação, mudança organizacional e alto engajamento. Exemplo, voltado aqui para a área da saúde. Por exemplo, um gestor hospitalar que promove uma visão de humanização no atendimento. Então, se tem humanização no atendimento, se não tiver engajamento, não vai dar. Então, quando quando esse líder precisa desse tipo de visão de humanização, ele tem que literalmente vestir a roupa, né? Vestir a roupa do estilo de liderança transformacional. Porque se ele for, por exemplo, autocrático, não vai funcionar, né? A gente vai falar sobre os outros estilos. Então, é, esse líder é um líder que não dá para você usar o estilo de liderança transformacional em todo o seu período de liderança. Não tem como, né? Isso é impossível. Então, isso uma roupa, né? Agora eu sou transformacional, daqui a pouco eu tenho outro estilo. E aí a gente vai falar deles agora. Bom, um outro estilo de liderança também muito importante é o transacional. Esse estilo ele é baseado em recompensas e punições. E ele é muito usual em indústrias, né? Normalmente, equipe comercial, então, só usa a transacional. Nos call centers, em sistemas educacionais, né? Todos aqui, quando estamos tendo aula, aquela relação do professor com o aluno é uma liderança transacional. Olha, se você não participar da aula, você não vai receber um ponto. Em contrapartida, se você participar, você vai receber um ponto, né? Esse estilo de liderança, pessoal, ele é eficaz para tarefas estruturadas, né? Só que ele tem uma criatividade limitada, porque ele breca, né, a inovação, a criatividade, ele freia, né? E normalmente ele é usado em contextos onde a estrutura, a eficiência e o cumprimento de tarefas específicas são essenciais, né? Então, eu até exemplifiquei ali, indústria, né? Indústria e equipe comercial, eu acho que é o que mais é utilizado, e lógico, todo o sistema educacional ainda é assim, salvo as escolas que utilizam aquele método onde o aluno que tem que buscar a informação e traz para a aula só para discutir. Aí já não é usada a situação, a liderança transacional. Bom, um outro estilo também muito importante é a liderança autocrática. Poxa, Fábio, mas ser um líder autocrático não é bacana. Depende, né? Normalmente esse líder, pessoal, ele tem decisões centralizadas, né? Ele tem um controle rígido. Só que tem um problema, ele gera uma desmotivação gigantesca, né? Em contrapartida, ele é muito utilizado em momentos de emergência. Exemplo, uma indústria começou um incêndio. E aí o líder daquela área ali tem 500 pessoas sobre a gestão dele ali no chão de fábrica. Não tem condição de, naquele momento, ele ser um líder transformacional. Olha, pessoal, quero aqui sugestões de todos, como que a gente vai, para qual porta a gente vai, levanta a mão quem acha que tem que, vai morrer todo mundo queimado ali, não tem condição. Então, nesse momento, ele vai ter que literalmente ser centralizador, duro, direto e extremamente objetivo. Então, lógico que o que eu estou falando aqui, vocês já estão até pensando, então isso aqui é Forças Armadas, sim. A gente vê muito em cozinha profissional, é só dar uma olhada em MasterChef, como chefes, inclusive, eles pedem a todo momento, sim, chefe, né? Tem que bater quase que uma continência. Construção civil, a maioria das empresas de tecnologia, salvo a parte de criação, né, de publicidade, essa não é autocrática, é outro estilo de liderança, mas as outras normalmente é. E também eu não elenquei aqui, mas muitas empresas de varejo, né? Empresas de varejo também utilizam muito esse estilo de liderança. Ele está correto? Não necessariamente, ele funciona muito bem em em determinadas áreas. Imagine se o exército, né, as Forças Armadas utilizasse a liderança democrática, ou a liderança transformacional, ou uma outra que a gente vai falar ali na frente, que é a liberal. Não ia funcionar, né? Então, mas o líder, ele tem que saber que ele tem esse tipo de liderança que ele deve usar em situações específicas. Tá? Um outro estilo de liderança também muito importante é a liderança democrática, né? Onde as decisões elas são discutidas com todo o time. O líder ele quer
Ele quer saber das diferentes perspectivas. Exemplo, o líder está em cima da montanha. E aí os seus liderados, eles estão lá embaixo. Lógico que a visão do líder é muito ampla. Só que a visão do liderado, ele vai ver coisas de baixo para cima que o líder não está vendo. Então esse líder democrático, ele quer exatamente isso. Ele quer todas o tal do brainstorm funciona muito para esse líder, né? Que é a chuva de ideias. Ele quer ouvir. Aí ele junta tudo, compila e normalmente ele faz a escolha final. Essa liderança, pessoal, ela é usada em ambientes que requerem colaboração, criatividade e engajamento. Exemplo: um hospital vai fazer a implantação de um novo sistema de gestão de pacientes. Daí ele busca engajar a equipe no processo. Então, antes dele fazer essa integração, né, essa implementação, ele vai buscar da área, ele vai sentar ali com a pessoa, o técnico, né? Olha, o que você acha disso? Qual que é o gargalo? Qual que é o problema? O que você acha de a gente colocar isso aqui? Você acha que um sistema assim funcionaria? Então, muitas vezes é o próprio líder, né, com o estilo democrático, que vai fazer isso daí. Então, esse estilo de liderança funciona muito bem também nesses casos, tá bom? Também. Então, o líder tem que saber utilizar esse estilo de liderança também. Ele tem que estar ali guardadinho. Você não pode literalmente ficar somente em um estilo de liderança. Porque senão acontece como a pergunta da nossa amiga lá que falou de uma pessoa que tem 30 anos no cargo de comunicação, que tem problema de comunicação. Com certeza, quer dizer, posso falar com certeza, ele tem uma chance, ele tem acredito que ele seja um líder autocrático. Geralmente ele não está muito interessado nas pessoas, né, nas informações, né, dos pontos de vista dos seus colaboradores. O Fábio, Bom, eu tenho oi, outra pergunta, vamos outra lá. pessoa, mas veio pelo WhatsApp também, e Tá, falando sobre a autocrática, né, sobre liderança tá. autocrática. A mesma pessoa da liderança de RH é a mesma pessoa que gerencia o departamento de contabilidade e financeiro da instituição. Então, de fato, isso acaba que não se comunicam, né, claramente com a equipe, isso leva a mal entendidos, erros e desalinhamento de objetivos. E se nega a aceitar qualquer tipo de sugestão para melhoria. As decisões são implementadas sem questionamentos. Sendo assim, em que sentido a liderança autocrática ela pode ser bem-vinda? Então, a liderança, pelo que eu entendi, Lucas, você me corrige, esse líder, ele é responsável pelo RH, pela Então, área de contabilidade, gerencia, né, a contabilidade financeira na instituição. o RH não. É, se quem estiver ouvindo que me mandou aqui, se puder responder, é Tá, porque veio. e aí a pergunta é como que o estilo de liderança autocrático funcionaria? A segunda parte eu não entendi. Como que isso pode ser bem-vinda? Sendo assim, que sentido a liderança autocrática pode ser bem-vinda? Então, Eu vou. Pode falar. pode falar, Lucas. Não, eu ia falar que eu ia colocar o texto aqui no chat, mas acho que você não está conseguindo ler o texto também aí, então acho que não vai Não adiantar muito tô. por Se enquanto. quiser ler para mim, vai me ajudar Não, mas é bastante. isso mesmo, de repente a forma que eu falei aqui, mas assim, ó, a mesma pessoa Então, da liderança de RH, recursos humanos, é a mesma tá, pessoa que gerencia a contabilidade e o financeiro da instituição, tá, tá. tá? Ponto, Então, aí. então ele tem três cadeiras super importantes, Isso, né? isso. Ele tem um acúmulo aí, tá, eu imagino. Então, o que que acontece? Realmente, a área financeira, eu acho que acontece aí, na verdade eu não acho, eu tenho certeza. Financeiro e contabilidade, normalmente o gestor ele tem que ser autocrático, né? Não dá para um gestor da área financeira ser democrático ou ser liberal. Não dá para ele usar esse estilo de liderança. Em contrapartida do RH, sim, o do RH ele pode atuar em todas as os estilos de liderança, né? Menos o último que a gente vai falar que é o tóxico. Isso aí é óbvio que não pode, né? E o que que acontece nesse caso? Minha opinião sobre essa pergunta. O que acontece que esse ou essa gestora, ele pegou literalmente, ele acha que como ele está na contabilidade e no financeiro, então eu vou tocar o RH dessa forma e vai funcionar. Não, não vai funcionar. A autocrática,
ela gera uma desmotivação gigantesca. É a que mais gera, tirando a da segunda, que mais gera desalinhamento, que mais gera desengajamento. Então, quando gera desmotivação é um dos impactos negativos de liderança, né? De uma liderança que não foi eficiente. Então, a autocrática, ela tem tempo, ela tem validade. A pessoa que fica muito tempo sendo autocrática, ela vai perdendo as pessoas vão se distanciando, dado a pergunta da pessoa. Então, a autocrática, ela é boa sim, funciona sim, só que ela tem validade. Poxa, Fábio, mas e as Forças Armadas? É como que você acabou de falar que tem tempo de validade. É que as Forças Armadas, né, e cozinhas profissionais, áreas de construção civil, tem que ter a gestão, né, a liderança baseada na autocracia, porque senão não funciona, não vai, né? Infelizmente, tem que usar esse pulso firme dentro, o botão do pulso firme ligado a todo momento. Já, por exemplo, a área de RH não tem como. A pessoa não pode ser autocrática. Então, existe um desalinhamento, Lucas, desse gestor dessa pergunta. Ele não está, na verdade, ele está usando somente um estilo de liderança para liderar tudo, e está errado. Ele precisa literalmente de um curso de liderança. Na verdade, a instituição, o diretor dele, o chefe dele, tem que propor. É difícil, né? O colaborador também já direto lá no diretor e propor isso. É muito chato, inclusive. Mas ele precisa ouvir mais os seus colaboradores. O autocrático nunca, normalmente, não gosta de ouvir muitas opiniões, né? Esse é um dos motivos que gera também muita desmotivação. Não sei Tá se eu joia. respondi, Lucas. Tá joia. Podemos seguir. Vamos lá. Bom, um outro estilo de liderança muito importante é o situacional, né? O situacional, ele vai agir de acordo, literalmente, com a situação, né? Então, ele adapta-se ao contexto e às necessidades da equipe. Então, o contexto é ele tem um tipo de... Ele se molda, né? É uma massinha de modelar. O contexto é outro, ele também muda. É um dos estilos mais flexíveis e eficazes, só que não dá para usar ele o tempo inteiro, tá? Na verdade, dá para usar ele durante bastante tempo, só que não funciona no momento que você precisa de mais seriedade, que o pessoal coloca mais a mão na massa, né? Ele é usado normalmente em ambientes dinâmicos, com mudanças bruscas e equipes diversificadas. Então, se não tiver mudanças bruscas, também não tiver, se a equipe for homogênea, não vai funcionar muito a situacional, não. Tá? Então, por exemplo, dentro da situacional, não existe um único estilo de liderança eficaz. Ao contrário, né? Para a teoria da liderança situacional, líderes eficazes ajustam seu comportamento de acordo com o contexto e as características da equipe. Então, é uma massinha de modelar, né? Ele vai para um lado, vai para o outro, então a equipe está mais engajada, então ele age de uma forma, a equipe desengajou, ele tira o pé e age de uma outra forma. Poxa, Fábio, essa é o estilo de liderança mais correto? Não necessariamente o mais correto, mas ele é o mais eficaz. Ele funciona muito bem em vários aspectos, inclusive na nossa área, a área da saúde, tá? Um outro estilo também muito importante é o carismático, né? Como o próprio nome está dizendo, ele usa muito o carisma, né? Um líder que exerce forte influência por meio da sua personalidade, ele tem muito carisma, ele gosta muito de relacionamento, ele tem uma capacidade gigantesca de inspirar, né? Normalmente as pessoas, olha, eu trabalho com pessoa tal, vou falar outros nomes aqui, né, mas a gente tem muitos líderes carismáticos na área da saúde, né, que aparece muito no LinkedIn, né, então eles gostam de inspirar. Normalmente essa liderança, pessoal, ela é usada em ambientes com metas ambiciosas, né, metas realmente mais difíceis de serem atingidas, ou a necessidade de um forte senso de propósito e também de engajamento. Por exemplo, o Steve Jobs, o Elon Musk, o Winston Churchill, todos eram líderes carismáticos, todos usavam discursos motivadores. Então, você começou a ver um líder, começou ali no seu Instagram aparecer, no seu LinkedIn, líder que tem muito discurso motivador, ele fala, mas discurso motivador é ótimo, tá? Não estou falando mal, não, pelo contrário, tem que ter mesmo.
ele é um líder é um líder carismático. Funciona em todos os lugares? Também não. Não dá para ter um líder carismático, por exemplo, numa indústria de autopeças. Não vai funcionar. Não dá para ter um líder carismático no exército. Não vai funcionar. Tá? Um outro estilo de liderança que ele também é usado, a gente vê, só que a gente não vê ele com uma frequência. É o liberal ou laissez-faire, que laissez-faire vem do francês, né, que é deixar fazer. Imagina no hospital um gestor utilizar o laissez-faire, né? Vou deixar a galera aí fazer o que ela quer. Dá para fazer isso? Dá. Eu já vi, por exemplo, no Einstein, uma área que o líder utilizava, utilizava não, ele utiliza o laissez-faire, né? A liderança laissez-faire, a liderança liberal. O que é essa liderança? É uma liderança com alta delegação, porque todo mundo sabe qual é a sua função, qual é o seu papel ali na, no jogo, no barco, né? Que tem várias. Por exemplo, imagina uma máquina de relógio, cada pecinha sabe. Eu sou responsável por isso. E ele tem um forte propósito, um forte conhecimento de que ele é extremamente importante, né? Normalmente, esse líder, ele tem, normalmente essa liderança, né, tem baixa ou até ausência do líder nas tomadas de decisão. Então, o próprio líder deixa que as peças, que os seus colaboradores tomem as decisões, porque ele confia neles. Normalmente, o nível técnico desses times, né, onde tem a estilo liberal, o nível técnico é muito alto. Então, o líder, normalmente, ele só age como consultor. Ó, pessoal, eu tô aqui. Vão tocando aí, vão fazer o que tem que fazer, que todo mundo aqui sabe, ninguém é criança, né? Mas e o nível técnico é muito alto, então todo mundo pode tomar decisões, ninguém corta a decisão do outro, todo mundo se respeita, é um lugar muito colaborativo. E aqui, se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou aqui. Então ele é o consultor master, né? Esse líder ele confia muito no seu time, né? Esse estilo de liderança, ela é usado quando o time é altamente experiente e técnico, né, e qualificado. Normalmente é usado em agências de publicidade, consultorias, startups, e eu vi esse tipo de liderança em pouquíssimos hospitais. Por exemplo, eu vi numa área específica do Einstein, que eu fui fazer um treinamento lá, e achei muito diferente, dentro da área da saúde. Eu não vi muitas vezes esse estilo de liderança sendo aplicado, mas nós todos temos que saber que em um determinado momento você pode, como líder, poxa, eu acho que aqui eu tenho uma equipe mais enxuta, 5 pessoas, e todas sabem o que tem que fazer, todas são muito boas, deixa eu usar um pouco dessa liderança aqui para ver como é que funciona. Isso gera um engajamento danado, porque o colaborador, poxa, meu líder está me deixando tomar decisão, e se eu tiver algum probleminha, é só ir lá falar com ele. Isso é ótimo, isso gera um engajamento absurdo. Só que não dá para você soltar toda a corda, né? Lógico, sempre você só vai fazer isso se você tiver certeza que todos os seus liderados dominam 100% o que fazem, tá? E para fechar esse slide aqui dos estilos de liderança, pelo menos os mais importantes, a liderança tóxica, né? O próprio nome está dizendo aí que não é muito bacana, né? Ela é caracterizada pelo abuso de poder, críticas destrutivas e, infelizmente, criação de ambientes hostis. Tem líder que nem percebe, mas ele cria ambientes hostis. Tenho certeza que aqui deve ter mais de 40%, inclusive, Lucas, se eu fosse usar agora aquela ferramenta de medição, né, onde a gente faz o médio comportamento Eu online das estava lembrando pessoas, disso agora que você me eu falou. colocar, na hora que eu coloco esse slide aqui, gente, quem já teve chefe que você lembra que ele criava um ambiente hostil? Ele chegava, o ambiente já. Alguém já assistiu Star Wars? Na hora que o Darth Vader entra, todo mundo fica branco, né? Paralisa. Então já começa a trabalhar assim, desesperadamente, nem tá fazendo aquela coisa, mas fica lá, né? Mexendo e fazendo outras coisas. Então é um líder. Eu não gosto de chamar essa pessoa, nesse gestor tóxico, de líder. Normalmente eu chamo ele de chefe. Mas é um estilo de liderança, né? Ele usa um padrão comportamental prejudicial, né? Infelizmente, esse tipo de liderança afeta tanto o colaborador quanto a organização. E
O que eu sempre falo quando eu sou chamado para ou fazer os cursos, né? Ou até fazer as consultorias, quando eu identifico que tem liderança tóxica ou líderes tóxicos, eu chego no board e falo, olha, a empresa está ótima, mas aqui você tem 2, 3 peças que precisam de um banho de loja. E eu já identifiquei pessoas que, ó, nem com o banho de loja essa pessoa vai. Esse aqui é reposição mesmo, tem que remover essa pecinha, porque não vai funcionar, né? E é um tipo de liderança que todos aqui já experimentamos, não como, espero, não como gestores tóxicos, mas sim como a gente já teve algum líder tóxico, né? Infelizmente, isso aconteceu. Da mesma maneira que a gente teve líderes inspiradores, né? Líderes que a gente lembra até hoje. Então a gente lembra das duas pontas, né? Do lado negativo e o lado positivo. Vamos olhar só para o colaborador agora, só olhando para o colaborador. Ô, Líderes Fábio, tóxicos. desculpa Oi, te interromper de novo aí, só tem claro, vamos um lá. comentário aqui. A liderança situacional pode ser problemática com a possibilidade de afetar o crescimento. É uma pergunta, na verdade, aqui, né? A liderança situacional pode ser problemática com possibilidade de afetar o crescimento dos profissionais. Apesar de ser uma liderança muito importante, devido às características de cada equipe. Eu, A liderança na One, se você é que na One acho que não pode, acho que é da One que falou que não pode, não está sem o microfone. A liderança situacional pode ser problemática com a possibilidade de afetar os crescimentos dos profissionais. Então, se a liderança situacional ela for dentro de um ambiente de muita inovação, pode ser problemática sim. Se a liderança profissional, desculpa, profissional, situacional, for dentro de um ambiente que requer muita delegação ou muita centralização de poder, ou melhor, autocracia, ela pode ser prejudicial, sim. Então, eu acredito que a Nayane deve ter perguntado assim: ela pode funcionar em lugares e não literalmente ser eficiente? Pode. Então, por isso que ela não serve para todos os ambientes. Por isso que o líder, ele tem que saber qual é a pecinha que ele vai usar. Eu gosto muito de usar âncoras, né? Porque quando vocês verem esse personagem que eu vou falar, a próxima vez vocês vão lembrar dessa, desse webinar. Acredito, né, que todos aqui já viram o Batman. Inclusive é o meu personagem favorito. Vocês já viram que ele tem um cinto? Se não viram, depois se vocês dão aqui durante o webinar, abre o Google, digita lá Batman, cinto do Batman. Vocês vão ver que o cinto dele tem vários apetrechos, várias caixinhas. O líder, ele literalmente, ele não vou dizer que ele tem que se vestir de Batman, mas ele tem que ter o cinto do Batman. Em determinado momento, ele vai usar a situacional, determinado a carismática. Em outro, pode ser que ele use a liberal. A tóxica, por favor, esquece essa caixinha. Em outro momento, ele tem que ser democrático. Em outro, agora eu vou ser autocrático. Eu preciso de controle. Eu preciso ser rígido. Em outro, ele pode ser transacional e em outro momento ele pode ser transformacional. Então, a situacional, sim, dependendo do contexto, pode prejudicar os colaboradores, sim. Não sei se ficou claro, Lucas. A Noane até continuou, ela Fez? continuou o texto que ela fala que no quesito de nos adaptar, dizendo, no quesito de nos adaptar às pessoas e não as pessoas se adaptar aos requisitos que o serviço exige. Sim, o líder que utiliza a situacional, ele é como uma massinha de modelar, né? Então, ele se adapta ao contexto e, lógico, à sua equipe. Ele vai lá, muitas vezes ele molda a equipe para o contexto e muitas vezes ele se molda para conseguir trazer a equipe para o contexto. Então, em determinado momento é ele que se molda, em determinado momento é ele que molda a equipe, em determinado momento são as duas pontas que se moldam em prol do objetivo organizacional. Então, sim, é por isso que eu acredito, na verdade eu não acho, eu acredito que a situacional
ela é mais eficiente, né? Ela gera mais benefícios. Não estou dizendo que, então a partir de hoje eu vou ser situacional. Não dá, né? Isso não vai se prolongar. Você tem um tempo também de validade. Lógico que é um tempo de validade maior do que a autocrática. A autocrática realmente é o mais curto e a tóxica são os mais curtos de todos. Ok? Tá joia. Não, ele agradeceu aqui. Perfeito. Então vamos lá. Os principais impactos mapeados, tá? É que o colaborador sente quando ele tem um líder tóxico. Então, como eu disse, em algum momento das nossas vidas, infelizmente a gente teve contato ou passou ou teve, né, um líder tóxico. Então isso gerou desmotivação, aumento de estresse, a queda na produtividade. Eu já tive líder tóxico e, assim, é muito ruim aquele momento, amanhã eu tenho que, daqui a pouco eu tenho que trabalhar, nossa, eu vou encontrar aquela pessoa, ele não me respeita, ele é grosso, ou ela é grosso, né? Burnout, dentro da nossa área da saúde, né, tem estudos, infelizmente, né, do aumento gigantesco de burnout, e burnout está ligado diretamente à liderança tóxica. Baixa autoestima, o colaborador, ele literalmente ele não confia mais no que ele faz, né? Ele se sente absolutamente autoestima muito baixa, né? Ele tem um sentimento de insegurança gigantesco. Acontece, aí começam a acontecer, as pessoas começam a sair, aumenta muito a rotatividade, então isso é um alerta, né, que bate aí de uma forma gigantesca, e infelizmente muitas organizações, muitos diretores, alguns RHs não prestam atenção nisso. Redução de engajamento. Ó, redução de engajamento e alta rotatividade é liderança tóxica, tá? Problemas de saúde mental, bom, todos aqui sabem de pessoas que, né, eu já vi inúmeros colaboradores que tomam remédio tarja preta, né? Estão passando ali por problemas de saúde mental que surgiram dentro da organização por conta de liderança tóxica. Há um aumento gigantesco de conflito interpessoal. Então, há muitas vezes, quando eu falo conflito interpessoal, não é só dentro da empresa, não, tá? É lá fora. O colaborador, ele passa tanto estresse lá dentro que ele acaba levando e afetando o relacionamento interpessoal dele. E também, lógico, o aumento de conflito interpessoal dentro da empresa. Falta de confiança no líder e na organização. Isso é óbvio, né? O seu líder é tóxico, ele é extremamente abusivo com você. Como que você vai confiar numa pessoa que não está ali para te desenvolver? Porque quando você entra numa empresa, você não pensa, não vejo a hora de encontrar um líder tóxico para ele me desmotivar, ele me deixar no fundo do poço. Ao contrário, você quer, poxa, veja a hora, meu líder me ajude, sabe? Ele seja meu guia, ele fala, poxa, aqui tá errado, eu vim por esse caminho, o que que você quer? Te ajudar a subir os degraus, né? Da escada da vida e da vida profissional. Lógico que isso vai gerar uma falta de confiança no líder. Só que, infelizmente, também gera uma falta de confiança na organização, porque aí o liderado pensa assim, peraí, a organização não está vendo que essa pessoa está fazendo tudo isso aqui, sabe, com os colaboradores, com os meus pares. Então, poxa, eu não acredito nessa empresa. Essa empresa é ruim. Então, é muito comum, né, o EVP das empresas, né, começar a cair. A gente já viu aí, olha, essa empresa aí não é muito boa para trabalhar, não, porque lá dentro, olha, você até ganha bem, mas você é massacrado, você vende a alma para aquele lá, né? Então, assim, olha, é muito ruim. Então, isso é péssimo. A imagem da empresa começa a despencar. Então, que é essa falta de confiança na organização. Perda do senso de propósito. Se a pessoa não tem um líder tóxico, como é que ela consegue ter propósito e senso de pertencimento? O que é senso de pertencimento? Eu pertenço a esse. Eu sou uma peça, sou uma engrenagem muito importante. Como que a pessoa com liderança tóxica, né, sofrendo liderança tóxica, consegue sentir uma peça importante? Como é que ela consegue se valorizar o remo que ela tem que, né, utilizar ele todo dia para levar esse barco para frente? Né? Não tem como. Isso é questão de tempo para ela perder, né, o senso de propósito e de pertencimento. Aumento do pedido de demissão também é outro indicador assim que, olha, o RH, eu vejo muitos RHs com inúmeros gestores tóxicos, que o turnover está ali gigantesco. Aí eu rodo uma pesquisa e falo, me dá a última pesquisa.
Aí eu rodo uma pesquisa de clima e satisfação, né? Na verdade, normalmente é a de clima. Satisfação eu coloco dentro dela. E aí, quando eu vou olhar aquele enxurrada de reclamação, eu pergunto para o RH, mas peraí, ou para o diretor do RH, peraí, e aí? Tá com esse número aqui? Ah, mas veja bem, esses líderes aí que estão sendo pontuados, eu conversei com a direção e eles entregam todas as metas. Mas lógico que eles entregam as metas, né? Eles acabam com as pessoas. Então, ele está literalmente torcendo a toalha, né? Então, só que ele esquece que ali não é uma toalha, são pessoas, e as pessoas vão embora, né? Esse é um dado extremamente importante. Aumento de pedidos de demissão, alta rotatividade, burnout e muitos casos de ansiedade e depressão é típico de liderança tóxica. E queda na qualidade do trabalho entregue. Né? Isso aí a gente sente muito na pele. A pessoa fica desmotivada, ela começa a não atender bem o paciente, ela começa a não entregar o que tem para entregar da maneira que deveria entregar. Ela entrega, só que ela não entrega bem. Então, ao invés dela trabalhar e entregar 100%, ela entrega 70%, 65%, 59%. Né? Ele não consegue entregar, mas ela está se esforçando, ela está desmotivada, ela está mal, ela não está bem. Então, os impactos da liderança tóxica no colaborador são muito nocivos, tá? E, infelizmente, eu vejo que o impacto no bem-estar, né, da saúde mental, ele não dá para tratar isso, né, tomando um AS. Então, demora um tempo, o colaborador sente isso, leva isso para casa, afeta a família, é péssimo. Liderança tóxica realmente é algo extremamente nocivo, né, para ambos os lados, né, para o colaborador e para a organização. Bom, já olhando aí pelo lado da organização, que a maioria das coisas eu falei na anterior, né? Alta rotatividade de colaboradores, isso gera um baita custo, né, para a organização. Aumento, que eu acabei de mencionar, aumento de custos com recrutamento e treinamento. O RH, principalmente a área de RS, recrutamento e seleção, pode perceber, onde tem liderança tóxica, o RS é gigante, né? Infelizmente. E tem muitos diretores, tem muitos stakeholders que estão lá e falam, meu, tá rodando? Beleza, vamos tocar, a gente paga o recrutamento, né, o RS. Tá errado, você está massacrando pessoas, né? Queda na produtividade organizacional. Isso aí é um resultado que não tem como. Aí você troca na verdade, você troca a pessoa, traz uma pessoa, ela fica um ano, aí com um ano ela já está tirando o pé do acelerador. Né? Aí o líder tóxico vai lá e começa a massacrar essa pessoa, ela começa a produzir com medo de perder o emprego. É questão de tempo dela de novo desacelerar e procurar um outro emprego. Aí já é um ciclo, né? A liderança tóxica é um ciclo que se retroalimenta. Perda de talentos estratégicos. Quem aqui não teve um amigo, ou mesmo a própria pessoa, que saiu, poxa, eu tinha. E a pessoa é um talento, sabe? Realmente é uma pessoa que queria trilhar uma carreira dentro daquela empresa e teve que sair por conta de um líder tóxico. Um líder, uma pessoa só, fez várias pessoas saírem. Isso é péssimo, né? Que a perda de talentos estratégicos, ela não é reposta da maneira que esse talento entra na instituição. É muito difícil, né? Não tem RH eficiente no planeta que consegue, eu só vou recrutar talento estratégico. Muitas vezes, os talentos eles são formados na organização, mas aí, em determinado momento, ele tem um líder tóxico. Aí, esse líder tóxico faz a pessoa sair. Isso é péssimo. Né? Deterioração do clima organizacional. Clima organizacional, pessoal, a gente passa, é algo extremamente importante, que a gente passa um percentual muito grande das nossas vidas dentro do trabalho. Se o clima organizacional não for bom, tem saúde mental que aguenta. Eu conheço pessoas que têm são segmentos diferentes, né, normalmente financeiro, que tem um salário muito alto e fala assim, bom, em prol desse salário muito alto, eu aguento lá trabalhar num lugar muito ruim, muito estressante. Só que ela pensa assim, vou ficar 2, 3 anos, lógico, sei que eu vou pagar um preço, mas em prol do financeiro. Compensa? Não sei. Acho que qualidade de vida hoje pesa muito, principalmente nas gerações
mais atuais, né, geração Z, pesa demais qualidade de vida, principalmente no trabalho. Então, eu acredito que esse tema, né, a deterioração do clima organizacional, ele é muito sensível, muito diretor, muito stakeholder não está literalmente nem aí, ó, roda, vamos atingir a meta e vamos embora. E o clima organizacional lá péssimo, vamos embora, vai, sabe, vai aumentando o turnover, vai rodando, troca, não tem problema, aumenta a área de recrutamento e seleção e vai contratando. Tá cheio de gente lá fora querendo trabalhar, e não funciona assim, né? Comprometimento da reputação da empresa. Igual eu falei lá anteriormente, todos aqui temos casos que ó, não dá para trabalhar naquela empresa lá. Aquela empresa X é péssima. Por quê? Porque lá eu tive problema disso, muito burnout, olha, eu tive problema de depressão, conheço gente que toma tarja preta. Dentro da área de marketing, quando algo é positivo, quando algo é bom, de 1 a 3 pessoas no máximo, isso é um estudo acadêmico, né? Inclusive, a ESPN tem um estudo 2023 com uma amostra de mais de quase 3 mil pessoas, em várias regiões do país, dizendo exatamente isso. 1 a 3 pessoas vão lá e fazem uma avaliação positiva. Quando o processo ele é negativo, isso multiplica por 5. É um absurdo. Então, você sai da empresa por problema de liderança tóxica, porque você sofreu esse tipo de problemas que a gente elencou anteriormente, a chance de você recomendar aquela empresa, ou melhor, de não recomendar aquela empresa ou queimar o filme daquela empresa é gigantesca. Tá? Inclusive em redes sociais, é só abrir o LinkedIn e ver que o LinkedIn deu uma orkutizada, né? O pessoal ali solta tudo que tem para falar. A empresa tal é isso, a empresa tal é desse jeito. Isso é péssimo. É péssimo para a empresa, é péssimo para o brand da empresa. Comprometimento da reputação, acho que eu já falei, né? Comprometimento da reputação da empresa, redução da qualidade dos produtos ou serviços, é claro que o serviço cai. Aí o serviço cai, o líder é espremido pelo diretor, ó, o serviço caiu. Aí o que ele faz? Vai lá e torce a toalha, né? Torce os colaboradores. Então, assim, não tem torcida, né? Não tem aperto que você vai dar no colaborador que funcione. É quando a liderança tóxica ela está instalada. Vai funcionar até o momento que trava. Aí, quando trava, acontecem as substituições. De repente, o líder tóxico vai lá e manda 5 embora e contrata 5. Aí chega pessoas novas e ele fala assim: normalmente ele joga a culpa nas pessoas. Eram aquelas pessoas que eram as culpadas pela área estar caindo. O cara não faz uma autoanálise e não tem ninguém, nem no RH e nem no board da empresa, que fala: o problema é você. E tá aí um dos grandes problemas da liderança tóxica, né? As organizações não fazem um mapeamento de líderes tóxicos. Aumento dos conflitos internos, né? Dentro do RH chove casos de conflitos internos, isso é um absurdo. Falta de inovação e criatividade, né? Como que uma empresa vai ter inovação e criatividade com pessoas desmotivadas? Maior absenteísmo e afastamento, todos que estão aqui nesse momento, com certeza já viram que tem muitas empresas da área da saúde que têm um absenteísmo e um afastamento por saúde gigante. Se for analisar, rodar uma pesquisa de clima e satisfação, a liderança tóxica, certeza que ela está ali. E detalhe, ela não está ali, não é 10% não, é um número gigante. Porque tem muitas pessoas que na pesquisa de satisfação tem medo de colocar o... tem medo de dar o nome aos bois, tem medo de contar o que tá acontecendo. Isso é um problema que a gente vive aqui por conta da cultura brasileira, né? Por conta da tal da represália. Nem todas as empresas têm canais de denúncias eficientes. Muitos têm, mas não funcionam. Dificuldades em atingir metas e objetivos, né? Isso é um problema gravíssimo, e aí a empresa, o board da empresa cobra o líder vai lá e massacra as pessoas. Então é um ciclo que se retroalimenta. Esse ciclo, para quebrar, ele tem que quebrar nesse líder que pratica a liderança tóxica. Desalinhamento com os valores organizacionais, eu já falei até anteriormente, esse caso cabe tanto nos colaboradores quanto na organização, não tem alinhamento com a organização que sobreviva com liderança tóxica. Não dá. Né? O colaborador não é masoquista. Né?
Claro, os impactos financeiros negativos a longo prazo. Ali eu coloquei longo prazo, mas deveria ser. Eu já vi empresas da área da saúde com impactos negativos de curto, médio e longo. Coloquei longo porque longo é certeza que vai dar, mas médio e curto também acontece, tá? Eu já vi áreas, por exemplo, eu estava fazendo uma consultoria numa empresa da área da saúde, era uma empresa, não era um hospital, né? Só que era uma empresa que tinha, na área que eu estava fazendo desenvolvimento organizacional e humano, tinham 70 pessoas. Exatamente quando eu estava fazendo a consultoria, 45 pessoas pediram demissão na mesma semana. Imaginem o impacto negativo que essa empresa teve. E realmente teve. Eles não conseguiram entregar pedidos, tiveram problemas seríssimos e a área de recrutamento, é claro, não conseguiu repor. Então, problemas financeiros literalmente é o problema mais. Isso é fato, isso vai acontecer. Normalmente vem no longo prazo, mas no curto e no médio também chega. E como a gente pode, como que as organizações ou nós, gestores, podemos mitigar a liderança tóxica, né? Aqui eu elenquei só 6, porque senão eu ia colocar mais uns 8 slides, o Lucas ia me degolar, mas se eu colocasse tantos slides só para falar da mitigação, tô brincando, tá, Lucas? Mas eu elenquei aqui os mais importantes. Se a gente conseguir praticar, se a organização, se você pegar isso aqui, imprimir, entregar pro líder, pro diretor de RH, o diretor da empresa, e que entregar para ele, ó, a gente tem que mitigar a liderança tóxica, porque a gente rodou pesquisa de clima e olha aqui, ó, tem 5 nomes aqui que tá aparecendo demais, né? Se a gente praticar isso daqui, vai diminuir bastante. Acreditem em mim, isso é comprovadamente, comprovadamente eficiente, né? Isso funciona, né? Que são, né? Investir em treinamento e desenvolvimento para os líderes. Eu falei lá no comecinho, nas organizações, acho que no segundo slide, as organizações, infelizmente, não investem em treinamentos de formação, desenvolvimento e de gestão de pessoas para os líderes. Não investem. É impressionante como esse é um gargalo, né? Isso é algo que eu vejo, é difícil. Normalmente é assim, ó, as empresas que têm por exemplo, o Einstein, né? O Sírio, bom, até por motivos técnicos, eu não posso revelar alguns nomes da área da saúde pública, mas tem empresas da área da saúde, tem hospitais públicos que investem na área de treinamento e desenvolvimento para líderes de uma forma muito eficiente. Vão lá e contratam uma consultoria, sabe? E fica ali rodando pesquisa de clima. Isso funciona muito, né? Porque ensinar o líder a ter treinamentos de inteligência emocional, comunicação assertiva. O que tem de líder que não se comunica, pessoal, é impressionante. Ele acha que é só colocar ali, ó, coloca o aventalzinho, senta naquela cadeira, vou trabalhar daqui até ali, vou dizer o que tem para fazer e pronto, acabou. Não, não é assim. Ele tem que ter inteligência emocional, ele tem que ter uma comunicação assertiva, ele tem que saber fazer gestão de conflito. Se ele não souber fazer gestão de conflito, não, assim, também tem tempo de validade. E a organização, pessoal, tem que oferecer mentoria para esses líderes, tá? Poxa, Fábio, mas como que a organização vai oferecer mentoria para esses líderes? Sugestão. Se o próprio diretor não puder fazer a mentoria, vai ter que contratar uma consultoria. Funciona? Funciona. Então, é literalmente um banho de loja. Eu acho que em uma das perguntas hoje, que eu não lembro de quem foi, o líder, lá, acho que é aquele de 30 anos, ele tem que tomar que está há 30 anos no cargo, tem que tomar um banho de loja, tem que investir em treinamento e desenvolvimento desse líder, ele tem que ter treinamento de inteligência emocional, melhorar muito a comunicação, ele tem que ter um treinamento específico de comunicação assertiva. Tá? Onde tem. E detalhe: treinamento de comunicação não é só ele ficar vendo a pessoa falar, não. É ele literalmente colocar a mão na massa, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que apresentar resultado, ele vai ter que ser medido. Tá? E esse tipo de treinamento, pessoal, não é só colocar o líder lá na sala e deixar alguém falando e ficar abrindo slide.
Depois que ele terminou o treinamento, que normalmente tem que ter provas dentro desse treinamento, ele tem que ser avisado, olha, você vai ser monitorado, né? A gente tem de 6 meses. 3 meses a gente faz uma avaliação e depois mais 3 é para ver como é que funciona a sua evolução, né? Então, o líder apareceu em listagem, em pesquisa de clima, coloca ele para fazer treinamento e desenvolvimento e, na sequência, avisa ele, depois que ele passou pelo banho de loja, ó, 3 meses a gente avalia, mais 3 meses a gente avalia. Isso, gente, o nível de melhoria desse líder, posso dizer que ele ultrapassa os 90%. Claro que tem líder que tem vaso ruim que não quebra, né? Tem gente, tem pau que nasce torto, que vai morrer torto, e infelizmente a gente tem que acabar desligando essa pessoa. Oferecer cultura do feedback contínuo. O líder também tem que receber feedback contínuo. E o que acontece é que muitos líderes não recebem feedbacks contínuos, tá? E muitas vezes eu também vejo que, além do líder não receber feedback contínuo, ele também não dá feedback contínuo. Ele pensa assim: peraí, eu estou na instituição, está funcionando, estou ganhando meu salário, as metas estão sendo batidas, ok, à custa que eu estou desgastando as pessoas, né? Mas ok, na cabeça dele, está rodando. Se eu não recebo feedback, eu vou fazer vou dar um feedback por ano. Eu já vi várias empresas, mas várias empresas na área da saúde e também fora da área da saúde, que o líder dava feedback uma vez por ano. Isso é um absurdo. Tá? Isso é péssimo. Péssimo para ele, péssimo para o colaborador e claro que é péssimo para a organização. Outra forma de implementar mitigar, não, outra forma de mitigar a liderança tóxica é implementar políticas de tolerância zero. A partir do momento que você implementa esse tipo de política, olha, gente, a gente vai mapeamos aqui algumas pessoas, não precisa falar que são pessoas que têm estilos de liderança tóxica, você pode mudar, né? O RH é muito bom em fazer isso, a gente muda, né? Vocês vão passar por uma reciclagem aqui, a fim de melhorar, né? A fim de vocês aprenderem, tomarem um banho de loja. E ali dentro, fala, ó, todos aqui vão assinar agora uma política de tolerância zero, né? Que é criar e comunicar políticas claras contra tratativas e práticas tóxicas, por exemplo, como assédio moral. Coloca isso, o RH, é muito bom para fazer isso daí. Eu coloco isso numa norma, todos os líderes assinam, porque estão passando pelo banho de loja, pelo treinamento. Gente, isso funciona muito, tá? Oferecer suporte aos colaboradores afetados. Então, uma forma que a organização tem para mitigar a liderança é liderança tóxica, depois que, claro, ela foi identificada, identificou o líder que está fazendo isso, claro que tem que identificar, não adianta só identificar o líder, quem quer acolher aqueles colaboradores, né? Implantar programas de assistência como suporte psicológico, realizar reuniões de alinhamento para reconstruir a confiança da motivação. Então não adianta só tratar o líder, não adianta. Você tem que colocar os colaboradores em sala, falar, gente, o RH provavelmente vai fazer isso daí muitas vezes. Gente, vamos mudar, agora a gente está aqui mais preocupado com o bem-estar mental de vocês, né? Muitas vezes eu já vi isso, por exemplo, muitos funcionários pedirem para trocar de setor. Às vezes não dá, às vezes dá, então às vezes é mais fácil trocar o líder do que trocar 40 pessoas de uma área, né? Infelizmente, tem organizações que não pensam dessa forma. É uma das sugestões que eu faço. Dá uma oxigenada no colaborador, deixa ele ir para uma outra área, né? Eu mencionei isso agora, substituir líderes tóxicos, se necessário. Então, você deu o banho de loja naquele lá de 30 anos, ou no líder tóxico que foi identificado na pesquisa de clima. Não funcionou? Não tem o que fazer, né? Em casos extremos, e eu nem chamo de extremo, tá? Eu não acho que precisa ser tão. Eu não acho que isso é extremismo, não. Eu acho que isso vai ajudar ambos os lados, né? Tanto a organização quanto o colaborador. Você deu o banho de loja nele, ou seja, você deu o treinamento, investiu, metrificou o líder, esse líder que foi apontado nas pesquisas de clima e satisfação como líder tóxico. Deu 3 meses, você mediu, não rodou, mais 3. Não rodou, é demissão, não tem o que fazer. Tá? Fábio, mas você não é humano. Lógico que eu sou humano, né? Então, a
a liderança, ela não é uma mãe. Eu não tenho que ficar carregando uma pessoa que prejudica pessoas, né? O líder ele tem que gerir pessoas, motivar pessoas, desenvolver pessoas. Não tem como você fazer isso com uma peça que faz exatamente o contrário do que você faz, né? Então não tem como um diretor, eu sou líder, eu desenvolvo pessoas, mas dentro você tem um gerente, uma pessoa que está abaixo dele que faz exatamente o inverso. Essa peça tem que ser retirada, né? Você dá o banho de loja, não funcionou, infelizmente tem que remover. E eu até mencionei isso anteriormente, as organizações que oferecem canais de denúncias com garantia de não retaliação do colaborador. Eu estive fazendo algumas consultorias e quando eu chego na empresa, eu fico lá semanas, né, indo trabalhar como se eu, literalmente eu fosse da empresa. Naquele momento eu sou da empresa. Então eu faço tudo. Fico lá, desenvolvo, eu quero, porque eu tenho que sentir como é o clima, né, organizacional. Tenho que ver o que está acontecendo, né? É o tal do skin the game. Eu tenho que sentir na pele o que todo mundo está passando. Então aquela área ali é ruim, então deixa eu ir lá, né? Já aconteceu até de eu ser, eu fazer uma consultoria e como a diretoria, né, pediu, olha, nós vamos hipoteticamente, né, de uma maneira fake, contratar você. Então você vai ser um funcionário. Eu falei, ok, fiquei lá 45 dias trabalhando, né, fazendo as coisas, porque eu precisava sentir, eu precisava participar das reuniões. Fábio, você agiu como espião? Sim, consultoria, né? Muitas vezes eu tenho que sentir o que está acontecendo. E lá eu via, né? Eu mesmo, inclusive, cheguei a propor, que tal um canal de denúncia? E aí o líder me colocou numa sala e falou, não fale mais sobre isso aqui é um tema proibido na organização. É um tema proibido, mas por quê? Não, porque aqui a gente não tem canal de denúncia, né? Subentende-se aqui que se nós líderes estamos entregando as metas, então está tudo funcionando, né? Aí depois, é lógico, eu rodei toda a área, dei meu parecer. Esse líder específico, só para vocês terem ideia, esse não passou nem pela reciclagem, né? Nem pelo treinamento e desenvolvimento. Esse já foi para o próximo estágio, né? Que infelizmente que é o mais o extremista, né? Que é substituir. Mas canais de denúncia com garantia de não retaliação do colaborador, não são todas as organizações que querem fazer, porque elas sabem que tem problemas, mas elas sabem que se ela colocar canal de denúncia, vai ter uma enxurrada de denúncia, uma enxurrada de informações que muitas vezes ela não quer saber. Então, o staff da empresa, né, o board, os stakeholders, a diretoria, tem que estar aberta para isso. E canal de denúncia tem que, por exemplo, não pode estar ligado à executiva da empresa e muito menos estar dentro da empresa. Normalmente tem que ser uma empresa externa. Então, a organização vai lá e contrata uma empresa que vai receber esses canais de denúncia. Então, pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, pode ser um site. Fábio, mas aí se a pessoa se identificar, ela vai sofrer retaliação. Então, essa é a grande preocupação hoje dentro da mitigação da liderança tóxica, né? Os canais de denúncia, eles não podem estar vinculados à executiva. Não pode um executivo da empresa tratar denúncia, né? Isso tem que ser tratado de fora e tem que chegar pronto, olha, tá aqui os apontamentos assim, e ele tem que ter um tempo para responder, né? Isso são práticas da boa governança, né? Então, infelizmente, nem todas as organizações praticam esse tipo de ação. Deveriam, mas não praticam. As boas práticas de liderança, aqui, nossa, tem várias, né? Coloquei aqui umas 14, né? Comunicação clara e assertiva, a gente já sabe. Escuta ativa e empática. Nem todos os líderes praticam escuta ativa. É difícil praticar a escuta ativa. Ó, até uma dica, para quem quer melhorar, ou preciso melhorar a escuta ativa, vai fazer um voluntariado, sugestão, tá? Vai fazer um voluntariado, tem, por exemplo, alguns canais como o CVV, por exemplo, que você pode ir lá se voluntariar, você vai aprender a escuta ativa, porque você tem que, se você não praticar a escuta ativa nesses canais, por exemplo, você não vai conseguir desenvolver o seu trabalho. Tem cursos de escuta ativa? Tem. Tem livros de escuta ativa? Tem. Mas o líder tem que
literalmente praticar e usar todos os dias a escutativa e empática. Promoção de um ambiente de trabalho respeitoso e colaborativo, né? Não dá para ele ser autocrático, né? A gente volta para o estilo de liderança 24 horas, por um ano, não tem condição, vai desgastar todo mundo. Reconhecimento e valorização dos esforços da equipe. O que eu vejo de equipe que bate meta, colaborador bom, mas que o gestor, né, ele não tem coragem de mandar um e-mail ou de colocar o pessoal na sala, ir lá e parabenizar tais e tais pessoas pelo desempenho, pela sugestão que deu e funcionou. Eu fico impressionado, né? Assim, o ser humano, ele é movido também por valorização e por reconhecimento. Eu costumo dizer que até cachorro gosta de elogio. E é verdade, gente. Até cachorro gosta de elogio, seja os nossos de casa ou os da rua. É impressionante. Então, se eles gostam, por que não elogiar o seu colaborador? Elogie o seu colaborador, ele teve uma ação bacana, ele fez uma sugestão bacana, elogie. Elogie em público, né? Quando você for fazer uma crítica, né, ou um feedback, na verdade, eu prefiro os feedbacks, crítica não, em um local reservado, mas elogio é sempre em público. É ótimo para brand da pessoa, né? Para marca da pessoa. A pessoa fica feliz, mexe com o ego da pessoa, sabe? Líder, isso motiva a pessoa. O líder tem que motivar as pessoas. Delegação eficaz de tarefas com confiança na equipe. Se o líder não aprendeu a delegar, ele tem que delegar. Tá? Delegar é uma das atribuições que um líder ele tem que fazer. Né? Eu sei que é difícil, eu já tive muito problema em delegar. Durante muito tempo eu fui muito centralizador e funcionava, mas a equipe vai crescendo, vai aumentando a pressão, não tem como, não sustenta ficar só no líder. Então, é uma panela de pressão. Uma hora você vai explodir. Se você é centralizador, uma hora você explode. Fábio, mas o autocrático, ele não é centralizador? Então, na verdade, gera desmotivação dos colaboradores, mas ele não aguenta, ele não se sustenta. Então, como que as Forças Armadas se sustentam? Lógico que o nível de estresse lá dentro é altíssimo, né? Então, lógico, eles não divulgam nos Estados Unidos, né? A gente tem mais dados, mas o nível de problemas de saúde mental dentro de estruturas com organização, ou estruturas com liderança autocrática, que utilizam esse método, é altíssimo. Então, não se sustenta ao longo do tempo. Então, mas tem que rodar daquela forma, nesse segmento das Forças Armadas? Tem, mas infelizmente não vai rodar por muito tempo e você vai literalmente desmotivar pessoas, o colaborador desmotiva. Normalmente, acho que dá para perceber que quando você vai ver alguém que tem cargo de gestão em Forças Armadas, ele está há muito tempo, está 20, está 30, 40 anos, então ele não tem tanto contato com o pessoal de chão de fábrica, né? Os níveis mais inferiores. Acabei de mencionar feedback contínuo e construtivo, a gente vai falar só sobre feedback daqui a pouco. Desenvolvimento das habilidades dos colaboradores, eu sempre vejo, é comum. Gestor que não está nem aí em desenvolver o colaborador. É impressionante. Ele só quer carregador de piano, ele só quer cara que vai lá e fica apertando o botãozinho, tem que fazer. Ó, você é pago para fazer aquilo ali, faz só aquilo ali e acabou. Então passa um ano, dois, três, ele não está nem aí com o cara, ele quer que o cara continue fazendo aquilo. Tá errado. Tá absolutamente errado. Líder, líder desenvolve pessoas, né? É uma das atribuições dele. Desenvolvimento das habilidades dos colaboradores. Desculpa, acabei de falar disso. Transparência nas decisões e ações. Isso gera bastante engajamento, tá? Promoção de um senso de propósito em alinhamento aos objetivos organizacionais. Muitas vezes o líder não consegue, né, fazer a promoção de um senso de propósito, só que em times menores ele consegue fazer isso, alinhamento de objetivo. Gestão de conflitos, já mencionei anteriormente. Adaptação do estilo de liderança às necessidades da equipe, né? Aí, ó, até está entre aspas, ali, a liderança situacional, ela cabe bem nesse tópico, né, da adaptação de estilo, mas não funciona sempre. Incentivo à criatividade e inovação, mesmo que seja uma área operacional, sempre dá para usar a criatividade e a inovação. Né? Isso depende muito do líder deixar. Promoção do equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Você identificou que você tem um líder, um funcionário que trabalha muito, que extrapola.
chega nesse colaborador e fala, olha, você tem que pisar no freio, senão uma hora você não vai aguentar. Essa corrente não vai ficar para sempre dessa forma. Uma hora um elo quebra ali. Então, ele tem que se preocupar com isso. O líder ele tem que ser um exemplo pessoal, né? Ele tem que liderar pelo exemplo, ele tem que demonstrar integridade e consistência. Ah, Fábio, mas é difícil. Mas é uma das características da função. Ele tem que vestir essa roupa de super-herói, né? Muitas vezes o líder ele é um super-herói. O líder tem que dar apoio ao crescimento profissional, tem que criar um ambiente que favoreça a confiança e a segurança psicológica. Eu vejo líderes que podam seus funcionários, podam seus colaboradores. Ó, aqui não pode falar muito. Eu não quero que fale muito, eu quero silêncio. Gente, são pessoas, elas têm que se relacionar, né? E motivação e inspiração contínua da equipe para alcançar metas desafiadoras. Tudo que tem meta desafiadora, se você não motivar essas pessoas quase que diariamente, não vai funcionar. Não vai funcionar. Se vocês verem o treinamento de uma equipe de remo, do esporte de remo, vocês vão ver que sempre tem uma pessoa que está motivando as outras pessoas. O líder tem que fazer aquilo todos os dias, principalmente quando a meta é desafiadora, tem que motivar. Coloca na sala, bate um papo, faz jogos de interação, tem uma quantidade gigantesca de ações que esse líder pode tomar. Eu coloquei aqui as ferramentas práticas para um líder. A delegação, já falei. Se ainda não aprendeu, delegar, aprenda. Buscar ensinar o seu time técnicas de priorização. O que eu já vi em áreas que as pessoas se dispersam, elas têm que fazer alguma coisa, é algo que tem uma prioridade, mas elas se dispersam com outras coisas. Então, se o líder não ensinar a técnica de priorização, normalmente o RH ajuda muito nisso, né? Ele vai. A entrega das metas vai ser muito afetada, tá? Redução de estresse. O líder é responsável, né, para reduzir estresse. Uma das que eu percebo que funciona, principalmente em ambientes de muito estresse, é implementar pausas estratégicas nos seus times. E tem pessoas que não querem sair, né? Ah, mas eu funciono assim. Falei, não, mas você vai sair porque você é uma panela de pressão, uma hora você vai explodir. Aplicar a matriz SWOT em sua área. Isso é um trabalho do RH? Mas o líder que não sabe o que é uma matriz SWOT, vai lá no seu RH, contata a pessoa de RH e pede, ó, você tem uma planilha aí você tem uma planilha da matriz SWOT? Tem, manda para mim. Vai lá, você líder, aplica a matriz SWOT. O que é a matriz SWOT? Você vai fazer junto com eu sugiro fazer. O líder faz sozinho e depois entrega a matriz SWOT para cada um dos seus colaboradores. E olha os pontos de vista deles. Esse é um estilo de liderança. Não sei se todo mundo lembra, eu já falei sobre isso, que a gente vê os pontos de vista dos seus liderados, né? Então, a análise SWOT, a gente vai fazer o quê? Uma análise das forças, das fraquezas, das oportunidades, das ameaças da equipe, né? Ou do projeto que você está ali cuidando. E essa matriz, ela auxilia muito, né, na elaboração de estratégias eficazes. Então, você vai ver o que está ruim, o que está bom, o que pode melhorar e o que está ameaçando. É excelente, tá? Já vi muitas pessoas serem promovidas para líderes serem promovidos para receberem promoção e pessoas que não eram líderes se tornando líderes porque fizeram a matriz SWOT, aplicaram nas suas áreas, entregaram para o seu gestor, para o seu diretor, e, poxa, a pessoa tem uma sugestão aqui de melhoria, a gente nem tinha pensado nisso. Então, anotem aí. Quem não conhece, é só pedir para o RH que ele tem. Outra coisa que vocês devem pedir para o RH fazer e cada gestor pode aplicar é o mapeamento DISC, o mapeamento comportamental. Se o RH não tiver, que eu acho difícil, todo RH tem que ter o DISC, mas no próprio Google digita lá DISC, né? Teste DISC ou mapeamento comportamental DISC, tem vários gratuitos, bons. Ou então pode contratar uma consultoria para aplicar. Isso é excelente, por quê? Porque o líder ele consegue identificar os perfis comportamentais. Quando você identifica o perfil comportamental do seu colaborador, você
você vai entender como que ele gosta de receber a interação. Então, o líder vai ser o mesmo para todos os colaboradores? Não. Uma pessoa da recepção ele é um, uma pessoa do operacional ele é outro, uma pessoa do back-office ele é outro, uma pessoa da área técnica ele é outro. Não tem como. Então, ele vai se moldando. O DISC, o gestor ele vai ter um raio-x da sua equipe, tá? Então vai ajudar não só na comunicação, como na delegação de tarefas. O DISC e a matriz SWOT são ferramentas sensacionais, tá? Todo líder deve utilizá-las. Lógico que não dá para fazer matriz SWOT a cada semestre. Não, desculpa. Acho que matriz SWOT você pode fazer a cada 6 meses, sim, o líder e a equipe uma vez por ano. Tá? Ou pode até diminuir se for um lugar que tem muita mudança, a cada 3 ou 4 meses. Funciona demais, tá? E o DISC, quanto mais o líder conhecer o seu colaborador, tiver mais identificação, saber o que ele gosta, o que ele não gosta, como ele gosta da comunicação, como que ele trabalha, como que ele pensa, vai funcionar muito esse elo de ligação entre o líder e o colaborador. E já falei, vou falar de novo, treinamentos técnicos comportamentais e mentoria, porque não adianta só o técnico comportamental, tem que colocar também a mentoria. A mentoria funciona demais. O que é a mentoria? Colocar pessoas mais experientes para cuidar de pessoas, para mentorar, para direcionar pessoas mais jovens. O líder, a equipe é muito grande. O líder consegue fazer mentoria com todos? Não, ele pode elencar os mais experientes. Ele, por exemplo, colocou lá 5 experientes e aí cada um desses experientes vai ter 2 pessoas que ele vai mentorar. Lógico, isso tudo metrificado. Existe, o RH pode ajudar muito vocês, se vocês quiserem implementar os programas de mentoria. E lógico, os treinamentos técnicos e comportamentais, né? Inserir os colaboradores na participação em programas de capacitação que abordem habilidades técnicas e comportamentais, claro que alinhado à necessidade da organização. O Fábio, só para O- a gente, eu sei que já está chegando quase 10 para o meio-dia, o pessoal já deve Isso, estar se organizando aí com os para horários. finalizar. É, eu tenho algumas perguntas aqui, acho que a gente pode, eu acho que esse tema a gente pode até, a gente fazer uma segunda rodada com o pessoal, né? Tenho certeza que todo mundo vai participar, porque é engajado, né? E assim, todo mundo que está Com aqui, certeza. firme e forte. O pessoal quiser, não saiam agora, a gente chegou quase 150 pessoas, já Olha que 140 e bacana. poucas pessoas, durante a live, mas tem, né, tá com 121 pessoas. A gente vai fazer aquela nossa fotinha de sempre. Eu tô vendo o pessoal Vamos lá. de Cuiabá aqui com a sala cheia, né? Tá lá, dando um tchauzinho pra gente, olha lá. Já esperando a hora do almoço também, que eu sei que os horários têm. Mas tem algumas perguntas aqui, a gente vai fazer bem breve. E de repente, viu, Fábio? A gente possa Vamos trazer, lá. se você puder trazer. Eu tenho certeza que você tem muito ainda para falar para gente. É muita coisa para falar. E é importante, eu tenho certeza disso. Mas eu vou perguntar assim, fazer as perguntas que estão aqui, só Tá para a bom. gente já ir eliminando. Eu coloquei o link aí do pessoal que pediu para o certificado de participação, tá? Só clicar lá que vai chegar a mensagem para mim, coloquei direto. Já algumas pessoas já me mandaram. Quem mandou aqui no chat, tudo bem, eu pego, mas é mais fácil vocês mandarem para mim pelo link do WhatsApp aí. Mas fica com a câmera aberta, a gente vai fazer uma fotinha para a gente divulgar depois. Redes sociais, vocês vão aparecer lá, vão marcar todo mundo. Deixa eu ver aqui, a Mari falou sobre motivação e como funciona ou deve funcionar a motivação do próprio líder, né? Em específico, quando a própria direção não costuma fazer isso. É algo que você estava falando, já passou um pouquinho, eu segurei um pouco que você estava concluindo, para reconhecer e valorizar. Então, a Mari Mandacaru sobre motivação, como funciona ou deve funcionar a motivação do próprio líder, em específico quando a direção não costuma fazer isso. Bom, pessoal, o assunto motivação ele é muito extenso, mas para ser bem breve, motivação, principalmente nos cargos de liderança, principalmente, não que os cargos anteriores também não seja isso, não aconteça isso. Motivação ela é intrínseca, a motivação ela tem que ser interna, né? A gente sabe que os ambientes organizacionais não favorecem, muitos, né, não favorecem a motivação. Então, tem que lembrar hoje, pensar assim, hoje eu sou líder,
Ou hoje eu sou um colaborador, quero ser líder. Ou hoje eu sou líder, quero ter um outro cargo de liderança acima. Ele tem que literalmente pensar no tijolinho. Cada dia que ele vai ali, mas é desmotivador. Tem que literalmente ter resiliência. Ele tem que pensar no tijolinho. É um dia por vez, é uma remada por vez. Motivação é intrínseco. Se o colaborador ou o líder ficar esperando a instituição motivar, infelizmente vai chegar um outro no lugar dele que tem motivação intrínseca e vai passar por cima. Hospital São Vicente de Paulo, Paulo Afonso, que é Paulo Afonso Cláudio, da SSVP. Com relação à liderança, nós aqui no hospital temos muitos problemas com relação às férias, né? Principalmente no setor de faturamento. Um setor crítico e difícil, né? Eu sei. É, não que as pessoas são, mas é um setor Não, eu que a parte entendi. administrativa, né? Assim, e principalmente no setor de faturamento. Tá? Nunca ninguém quer assumir a função de outro alegando que não sabe fazer. Então, acaba que acabamos sobrecarregando a equipe administrativa para fazer o serviço. O que podemos fazer para resolver esse problema? Uma rotatividade entre eles resolveria? Sim, é exatamente essa proposta que eu iria fazer. Aplicar um programa de rotatividade. Pessoal, a partir do mês seguinte, ou a partir da semana que vem, a gente vai aplicar um programa de rotatividade. Todas as pessoas vão atuar em todas as posições. Para quê? Para oxigenar, para todo mundo saber como funciona a outra área. Então, dessa forma, tá ajudando o colaborador que não quer fazer, porque o ser humano é assim, né? Ele quer fazer isso que é mais fácil, que é mais difícil, ele não quer. Só que ele esquece que muitas vezes as oportunidades profissionais estão naquelas funções que as pessoas não querem fazer. Então, sugestão, aprenda o que é mais difícil, porque você vai se tornar uma pessoa especialista. Você vai adquirir mais uma funcionalidade no tal do cinto do Batman. Então, eu promoveria sim um programa de rotatividade, vai funcionar bastante. Muito bom. Acho que aqui foi o que o pessoal está mandando agora do certificado, né? As mensagens. Fábio, fica à vontade aí. A gente já está chegando a quase meio-dia. E falo mais para o pessoal não se dispersar, né? Às vezes o pessoal vai saindo. Eu acho que a gente pode, se você não tiver muita ainda assim, a gente pode continuar, senão a gente consegue marcar. Acho que eu tenho certeza que. Super rápido minha Então finalização aqui, fechou. Então vamos Lucas. lá. Então vamos Vamos lá, lá. ó. Ainda está aparecendo na minha tela? Tá sim. É que a gente já falou, esse slide é praticamente para relembrar algo que eu já falei. Como criar engajamento, eu já falei. Tem que reconhecer e recompensar desempenho, né? Até cachorro gosta de elogio. Então, cria lá elogios públicos, prêmios, pede para o RH, pede para a empresa. Mas a empresa não tem? Então faz ali entre os gestores uma vaquinha. Já vi isso, funciona muito bem, né? E buscar também oportunidades de desempenho profissional. Já falei isso, investir no desenvolvimento dos colaboradores, incentivar a colaboração e diversidade, isso é muito importante. Já vi muitos problemas por conta de diversidade. Gente, nós somos pessoas e nem todo mundo é igual. Não é porque eu gosto da cor preta que o outro vai gostar da cor laranja, eu vou, sabe, afastar a pessoa. O líder tem que colocar todas as pessoas diversas em um lugar só e fazer essas pessoas interagirem, né? Porque lá fora, lá na vida real, não funciona dessa forma, ou funciona, mas dentro do ambiente profissional, o líder tem que fazer isso rodar. Fornecer feedback contínuo, desenvolver a comunicação e oferecer oportunidades de crescimento. E para finalizar, onde que está? Aqui, ó. A pergunta, né, do webinar. Como inspirar equipes de alta pressão? O líder tem que implementar estratégias de delegação, já falamos várias vezes sobre isso. Ele tem que escolher o tipo de liderança adequada para a situação. Promover a saúde mental é fácil, mas ele tem que fazer. Tem que fomentar o desenvolvimento contínuo. Isso tem que ser sempre, tá? Isso tem que acontecer sempre. Tem que desenvolver no seu colaborador a inteligência emocional, e inclusive a dele. Tem vários livros. Tem um livro do Goleman, que é Inteligência Emocional. Quem não tem, procura. É um livro grande, mas lê ali 10 páginas por dia, que em menos de 4 meses você lê o livro inteiro. É sensacional.
fomentar a cultura da comunicação aberta, líder tem que se comunicar muito bem, tem que ser claro e transparente, reconhecer sinais de desânimo na equipe, viu que o colaborador está desanimado, chama ele para conversar, estabelecer metas claras, tá? Liderar pessoas não é fácil, né? Se fosse fácil, todos fariam, tá? E equipes de sucesso são feitas de pessoas engajadas, motivadas e resilientes. Aqui está a nossa área de perguntas. Eu coloquei aqui, pessoal, todas as referências que eu usei para essa apresentação. Essa apresentação ela é um pedaço de um curso de liderança que eu dou numa universidade que eu dou aula. E aqui estão as referências e aqui estão os meus contatos. Quem tiver dúvidas, quiser me adicionar no LinkedIn, quiser me tirar dúvida aqui no WhatsApp, fica à vontade. Meu e-mail está aqui também, tá bom? Me adicionem lá no LinkedIn, vou adorar fazer parte da rede de contatos de vocês. Muito bom, Fábio, muito bom mesmo, assim. Eu acho que a gente pode até bater, assim, fazer uma segunda rodada. Eu tenho certeza que assunto que você tem muito para trazer para a gente, conteúdo, né? Assunto não, conteúdo, né? Para Obrigado. trazer para a gente. Pessoal, abre a câmera, vamos fazer isso aí, vamos abrir a câmera. Eu estou vendo que tem muita gente, alguns já se despediram de nós, né? Mas quem puder abrir a câmera, a gente vai fazer a nossa fotinha. Mas tá aí, Fábio, tem o e-mail, os contatos do Fábio aí, Fábio Souza, tem o LinkedIn dele também. Eu recebi muita mensagem aqui do pessoal que participou. Quem mandou por aqui também, eu vou tentar, tá? Quem mandou pelo chat o, o nome e e-mail, eu vou tentar pegar as informações aqui, a gente tem acesso, depois eu pego e coloco, a gente compartilha. Quem tiver mais dúvidas, né, que o Fábio abriu também para perguntas aí, eu tenho o Fábio, eu vou deixar dentro do nosso grupo lá do WhatsApp, quem quiser participar, eu vou deixar e o pessoal participa e assim, ou lá dentro do YouTube também, quem está assistindo, pode mandar mensagem lá, o Fábio vai estar de olho lá, eu vou passar os acessos, o Fábio vai estar de olho para vai nos ajudar aí algumas questões. Eu tenho certeza que vai nos responder como foi hoje aqui, todas, né? Fábio, eu vou parar o compartilhamento da sua tela aqui só um Combinado. pouquinho para a gente fazer essa foto nossa, né? Nessa nossa foto de todos juntos aqui. Cadê? Parei o compartilhamento, todo mundo com a tela aberta. Eu vou deixar o pessoal se arrumar, o pessoal de Cuiabá, Ó, Gianni, mandou tá bom. mensagem aqui para mim também, Natasha, Karine, Thaís, o Dari tá com a gente sempre aqui, Daniela, Débora, eu comecei a falar os nomes, né? Samir. E eu vou fazer várias Inclusive, fotos, viu? Lucas, Você sabe por quê? Porque tem várias, eu tô com várias telas e ô tem um Lucas, limite aqui, então, pode falar, Fábio. olha aqui, ó, dá uma olhada ali no Hospital Geral de Cuiabá, tem Tem. 9 pessoas. Só olha, que bacana isso aí. Obrigado aí pela participação de Ó, todos, tá? Não mas só do pessoal aqui, mas mas todos, tem mais, todos. ó. Se você Deixa eu passar a olhar para o tela, lado tem aqui. mais, ó. Hospital Piedade também tá ali. Ah, é verdade, ó. José Luiz Luiz Minuti, acho que foi o que Minuti, colocou, né? Tá por aqui também com bastante Piedade, gente. Maria a Alice Maria Diego tá ali Alice, também, levantou Diego, agora, falou um oi pra gente. Fora todo mundo que tá aqui, abrindo. Raquel Garcia que abriu agora aqui, São Camilo, tem uma turma, então eu vou fazer Maria várias fotos. Campos. Isso, eu vou pedir, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar várias fotos para a gente montar todo mundo junto lá para compartilhar. Então, todo mundo se arrumando, tô vendo a Gisele se arrumando ali agora. E, pessoal, vamos fazer uma foto top aqui agora. Vamos lá. Eu vou contar um, dois, três, viu, Fábio? Você também se ajeita aí no seu fundo, Vamos lá, ó. Tô sua até. biblioteca aí, ó. Deixa eu ver se a minha biblioteca. Gente, quem quiser depois o link da biblioteca, eu mando, tá? Vamos lá, eu vou fazer, segura todo mundo, como vocês não sabem qual tela que eu tô, então segura todo mundo que eu vou fazer três lances aqui, hein? Tá. Um, dois, três. Um foi, segura, que eu tô vendo todo mundo aqui. Vamos fazer de novo mais um. Um, dois, três. Foi também, mais um. Ó, esse aqui é o que mais teve participação com o pessoal com câmera aberta, viu? Ah, pô, Começaram o ano, fico nem é. Eu, feliz. ach- eu, eu achei que era depois do carnaval, só que o pessoal começava a trabalhar. Obrigado, viu, pessoal? Ó, mais uma vez, mais uma turma aqui, ó. Um, dois, três.
Foi. Fábio, eu vou agradecer mais uma vez estar aqui com a gente, né? A turma que participou aqui, né? Que esperou, que ficou até agora. Quem me mandou mensagem no WhatsApp, eu vou responder vocês. O pessoal que está aqui no chat também, eu vou pegar as informações. Mas obrigado, viu, Fábio? Mais uma vez, em nome da Azevedo, Azevedo Capacita, esse projeto que a gente está aí quarta-feira, sempre lá. Procura lá, Azevedo Capacita, redes sociais, YouTube, tá tudo esse mesmo nome, Instagram, acompanhar aqui com a gente. Fábio, obrigado mais uma vez em nome da nossa equipe aqui. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Obrigado pelo tempo de vocês. Aprendi também, com certeza. Quem tiver dúvida, pode me chamar no WhatsApp, no e-mail. Fiquem à disposição. Me adicione lá no LinkedIn, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Lucas, obrigado aí pela parceria. Valeu, pessoal, obrigado. Bom restinho de tarde aí de trabalho para vocês. Boa semana também. Até a próxima. Valeu, Obrigado. obrigado, tchau, tchau.